A paz, povo abençoado, mais uns salmos aqui de Davi com o título O Perdão que Restaura. Salmos de número 32. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam em minha alma, se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minhas iniquidades, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Como contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrei-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Gente, tem dois pontos muito interessantes aqui nesses salmos que eu quero abordar com vocês rapidinho. O primeiro, confessar pecado. Gente, precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sem perdão de pecado, entramos no céu? Não, a gente precisa de perdão de pecado. A gente precisa confessar as coisas que a gente faz. A gente não pode esconder de Deus, como se aquilo não existisse, como se a gente nunca tivesse vivido no reino espiritual. Não existe esse negócio de colocar debaixo do tapete, de fingir que as coisas não aconteceram. Eu fiz um negócio ali, agora eu vou fingir que eu não fiz. Não, com Deus não existe isso. Se eu tô fingindo que não aconteceu, significa que eu não me arrependi. E como que eu posso ter Jesus se eu não me arrependi? Não posso, né? É de uma forma mentirosa. Eu preciso ter o entendimento que o Espírito Santo traz e pedir perdão. Então você que veio para Cristo e cometeu muitos erros, ou seja lá quais erros que você cometeu, vir para Cristo é a melhor decisão da sua vida, mas você precisa confessar os pecados que você cometeu. Você precisa falar: Deus, eu me prostituí, eu adulterei, eu fiz um aborto, eu traí, eu era uma pessoa mentirosa, eu gostava de tirar vantagem em cima das pessoas. Hoje eu entendo que isso é errado e a legalidade que estava na mão do inferno pelas coisas que eu fiz, eu tiro, porque eu estou confessando ao Senhor as minhas transgressões e eu lhe peço perdão sobre as coisas que eu fiz. E depois que você é cristão e se você cometer alguma coisa, também precisa pedir perdão para Deus. Deus, eu caí, eu ainda entendi que eu ainda não estou fortalecido nisso, eu ainda não consegui superar isso, eu lhe peço perdão. Gente, uma das maiores mentiras que tem no meio cristão é de que depois de salvo, você não, depois de levantar a mão e aceitar Jesus, você pode fazer o que você quiser da sua vida, que você não perde mais a salvação. Não. Cuide do que você tem
para que não seja tirado. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Palavras do próprio Jesus. Então não é porque eu me converti que eu tenho passe livre para cometer pecados, porque agora Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu posso cometer qualquer um que eu quiser. De forma nenhuma, isso é uma mentira, isso é um engano. Jesus morreu na cruz, levou os nossos pecados, mas nós temos que confessá-los e não vivê-los mais, porque temos que buscar a estatura do varão perfeito, que é ele, em progredir. Se a sua vida está a mesma desde o dia que você se converteu, alguma coisa se perdeu no meio do caminho e você precisa retroceder aí, trazer à memória a sua vida para entender o que aconteceu, porque a vida de um cristão é uma evolução constante. Outra mentira no meio cristão de que existe um teto. Já aprendi, já li a Bíblia toda 2 vezes, já aprendi tudo, não tenho mais nada para aprender. Isso é uma mentira, porque a revelação de Deus se renova todos os dias na nossa vida. Então, aqueles que acham que já chegou no nível e não precisam fazer mais nada, esses aí estão a ponto de ladeira abaixo, porque eles param de buscar, param de orar, param de ter uma vida com Deus, porque acham que já está no limite, já está bom. E aí, em vez deles se manterem e continuarem crescendo, eles vão regredindo. E o segundo ponto diz o Senhor: instruir-te-ei, guiarei o caminho a seguir, os meus olhos estão sobre ti, aconselho, não sereis como cavalo, aqui ó, não sereis como cavalo, como a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e régua. Gente, olha o que Davi está falando. Gente, não seja burro das coisas do Espírito Santo. Não queira viver segundo as suas próprias convicções e segundo as suas próprias vontades. Porque quando aceitamos Jesus, nós passamos a viver segundo aquilo que Ele nos ensina, segundo aquilo que Ele nos orienta. E tem pessoas que ficam lutando e Deus tem que colocar um freio. Já viram freio de cavalo? É aqui, ó, na boca, onde a pessoa que tem... Quando a gente aceita Jesus, a gente dá rédeas da nossa vida para Ele. E em vez de a gente tá lá sendo guiado de uma forma gostosa, tipo, que a gente entende e aceita, às vezes Deus tem que fazer assim, ó. Aqui ele compara com um cavalo, né? Puxando a pessoa pro lado, porque a pessoa, ela tá indo pra beira do precipício e ela acha que aquele ali é o melhor caminho, e Jesus tem que fazer assim, ó, com tudo pra virar, pra pessoa não morrer um pouquinho mais pra frente. Aí a pessoa não entende porque certas coisas aconteceram. Mas quando ela tem um amadurecimento espiritual, isso aí vai depender do tempo que ela se dispor a aprender de Deus, que ela vai entender, em certa situação aconteceu, porque se não tivesse acontecido, a minha vida teria ido pro buraco. Então, que a gente não viva os ensinamentos e as coisas de Deus como um cavalo que precisa de arreio, de freio, mas que a gente viva segundo o amor pelas coisas que Deus tem para nossa vida. Eu sei que tem algumas pessoas que viveram coisas em suas vidas que têm muita dificuldade de aceitar a autoridade sobre a sua vida. Não aceita a autoridade de líderes, não aceita a autoridade de pastores. Muitos desses gostam de ficar nas suas casas, assim, eu não preciso de ninguém, eu sou a igreja. E no fundo, essa pessoa nem a Deus mesmo ela respeita. Pega apenas do evangelho aquilo que ela acha que é bom para a sua vida, e aquilo que traz confronto, ela, nem vi. Que a nossa vida não seja assim. Que a nossa vida seja humilde em confessar os nossos erros e sábia em obedecer os preceitos de Deus. Fiquem na paz e até amanhã.